Pronto, agora eu estou gravando. Deixa aqui, então. Grava aí não, André. Eu tenho que admitir todo mundo, na verdade. Que eu voltei a ser anfitrião. Vamos lá. Queridos, vamos começar a nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre a pessoa de Cristo. De fato, é extremamente importante nós trabalharmos essa questão de quem é Jesus, né? Então, a pessoa de Cristo é central no que é a religião cristã. Então, na verdade, é a matéria mais importante, né? Quem é o Senhor Jesus? Ele é o ápice da revelação de Deus e, ao mesmo tempo que ele é totalmente igual a nós, ele é totalmente diferente de nós, né? Então, nós não devemos apenas compreender quem é Jesus, mas nós devemos também admirá-lo, né? Adorá-lo por quem ele é. E aí, antes da gente entrar de fato para explicar sobre as duas naturezas de Cristo, nós precisamos entender primeiro o que é natureza e o que é pessoa, porque quando nós falamos de Jesus, ele é uma pessoa divino e humana, ou seja, Jesus é uma pessoa que tem duas naturezas, né? Então, em primeiro lugar, o que é natureza? Natureza é um conjunto de propriedades que caracterizam uma substância, né? Então, essas propriedades compõem a essência antes do que os acidentes, que são secundários e caracterizam individualmente. Ou seja, quando a gente fala de natureza, nós estamos falando aquilo que é essencial, e não acidente. Então, por exemplo, ter cabelo ou não ter cabelo não diz respeito à natureza humana, né? Porque tem gente que tem cabelo, tem gente que não tem cabelo, e é homem da mesma maneira, né? Entretanto, a questão, por exemplo, de ter alma, a questão de ter mente, isso diz respeito a ser homem, de ter vontade, de ter a consciência, isso diz respeito a ser homem, né? Então, por exemplo, bola vermelha, quando a gente fala de essência, é redonda, né? Então, diferentemente lá do Chaves, né, que tem lá a bola quadrada, não existe bola quadrada, né? Então, o fato da questão de ser uma bola, a natureza da bola é ser redonda. O acidente, ou seja, a questão que é secundária e que pode alterar, é que ela é vermelha, né? Tem alguém com o microfone ligado? Vou pedir para desligar, por favor. E aí, a natureza fala desses atributos. E aí, quando a gente fala, então, das duas naturezas de Cristo, essas duas naturezas caracterizam quem é Jesus. Então, Jesus sendo homem, ele tem características, todas elas como homem, e Jesus sendo Deus, ele tem características de Deus. Acho que é você, André, está com o áudio ligado. Consegue desligar aí? Acho que foi, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, né, da natureza humana, pecado não faz parte da essência do homem, né? Então, por isso, Cristo ele pode ser verdadeiramente homem e não ter pecado, porque Adão, antes da queda, ele era plenamente homem, ele não tinha pecado e tinha a sua natureza humana. Então, Cristo, ele, quando assume a humanidade, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, ele assume todas as características, todas as propriedades que dizem respeito à natureza humana, né? Quando a gente fala de pessoa, nós estamos falando de individualidade autoconsciente, ou seja, alguém que existe de maneira independente, né? Então, não é apenas alguém que existe, mas que tem uma autoconsciência acerca de si mesmo, né? Por exemplo, o cachorro não é uma pessoa, apesar de muitas pessoas aí tratarem cachorros como filhos, né? Ou como gente da família. O cachorro, ele não é uma pessoa, ele não tem autoconsciência. Quem tem autoconsciência então, é de fato uma pessoa, né? Então, é um indivíduo.
apesar de a questão de autoconsciência não ser necessariamente uma questão evoluída. Por exemplo, um bebê, ele tem autoconsciência. Não é tão desenvolvida como um adulto, mas ele tem autoconsciência, né? Ele já tem uma mente, ele já tem vontade, ele já tem sentimentos, mesmo no útero, né? Então, a mente, vontade e sentimentos dizem respeito à pessoa, né? Dizem respeito à natureza, da natureza humana, né? E aí, quando a gente fala de uma pessoa, então nós temos essa individualidade, né? Então, não é algo que separa-se. Quando a gente fala, por exemplo, do nirvana, é o esvaziar-se da individualidade para entrar em comunhão com o todo. Então, essa busca aí do budismo, né? Onde a ideia é você se esvaziar da sua individualidade e se conectar com o todo. A ideia, por exemplo, que a gente vê lá no filme Avatar, né? Então, quando você se conecta com a mãe natureza, e aí você se torna um ali com a natureza, e você perde a individualidade para se perder aí no todo, não é assim que Deus fez, né? Deus entra em comunhão conosco sem tirar a nossa individualidade, né? E aí, por meio de Cristo, de fato, a gente tem a unidade, a gente tem comunhão com Ele, mas dotados da nossa pessoalidade, dotados da nossa individualidade, né? E aí, então, Cristo é uma só pessoa que tem duas naturezas. Nós vamos falar sobre isso, sobre algumas heresias, inclusive, que ao longo da história da igreja as pessoas tiveram ao ou separar as duas naturezas a ponto de pensar que Cristo era quase que duas pessoas distintas, ou de unir demais essas duas naturezas a ponto de ele não ser nem plenamente homem e plenamente Deus, mas como se fosse um meio termo entre esses dois, né? Mas antes da gente falar sobre isso, vamos ver por que era necessário que Cristo fosse Deus e por que era necessário que Cristo fosse homem, né? Por quê? Então, em primeiro lugar, que Cristo tinha que ser homem. Em primeiro lugar, então, quando nós falamos que Cristo ele teve que assumir a natureza humana, né, ele sempre existiu. Sendo Deus Todo-Poderoso, ele existe desde a eternidade. Ele sempre existiu e ele é o criador de todas as coisas. Entretanto, ele precisa entrar no tempo. O infinito tornar-se finito. O eterno tornar-se mortal. Ele, então, que é o criador da eternidade, ou seja, ele não estava no tempo, porque o tempo é criatura, né? Deus não está no tempo, o tempo é criação de Deus, ele é quem cria a eternidade, e aquele que não estava no tempo e que é muito maior do que o tempo, ele entra no tempo, ele torna-se temporal. E por que era necessário, então, que o Deus infinito tornasse finito? Por que era necessário que o Deus eterno tornasse mortal? Porque o homem caiu. Então era necessário que um homem fosse o substituto entre nós, o substituto no nosso lugar para a nossa salvação, e fosse o mediador entre nós e Deus. E aí, para que ele fizesse a mediação, para que ele fosse o nosso representante, era necessário, então, que ele fosse divino e humano, né? E aí, Romanos 1, 3 e 4 vai dizer que Paulo vai dizer então que ele é carne e ao mesmo tempo que ele é filho de Deus. E aí em Gálatas 4:4, Paulo também vai dizer que ele nasce, ou seja, ele vem no tempo, mas ao mesmo tempo, desde a eternidade, ele já era Deus. E aí, em segundo lugar, porque se ele queria salvar homens, ele tinha que ser homem para substituir homens, né? Hebreus capítulo 10, verso 4 diz que o sangue de touros e bodes é insuficiente para remover pecados. Ou seja, os animais que eram mortos nos sacrifícios, eles não substituíam de maneira plena os homens. O sacrifício realizado no Antigo Testamento, ele era apenas para lembrança, ele era apenas sombra daquilo que viria. Ele não expiava efetivamente. Tanto é que em Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, Paulo vai dizer que, mas agora se manifestou a justiça de Deus, independente
da lei, e aí ele vai dizer que Deus, tendo na sua paciência, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Como assim? Que pecados anteriormente cometidos ele deixou impune? O pecado dos crentes do Antigo Testamento. Porque aquele que não crê já está condenado. Então, o pecado dos ímpios do Antigo Testamento não estavam impunes. Eles foram condenados quando morreram. Mas aqueles que creram, aqueles que aguardavam a vinda do Messias, quando morreram foram salvos. E os pecados deles ficaram impunes. Quando então que os pecados deles foram punidos? Em Jesus na cruz do Calvário. Então, ainda que no Antigo Testamento todos esses homens tenham oferecido o sacrifício, o cordeiro pascal, tenha colocado a mão sobre o animal, confessado os seus pecados, aqueles animais não removeram os seus pecados, não expiaram os seus pecados. Quem é que vai expiar os pecados de Abraão? Quem é que vai expiar os pecados de Davi? Quem é que vai expiar os pecados de todos os eleitos do Antigo Testamento, do Novo, e até o último homem que vê na face da terra? A cruz de Cristo. Cristo é quem paga efetivamente e expia efetivamente o nosso pecado. A gente vai aprender sobre expiação na aula do reverendo André, nas próximas aulas aí, sobre a obra de Cristo. Então, animais não substituem homens. Somente um homem poderia substituir homens diante de Deus. Era necessário, então, que Cristo viesse como segundo Adão para poder cumprir o pacto das obras no nosso lugar e para levar sobre si o nosso pecado e morrer substitutivamente no nosso lugar. Gregório de Nazianzo, a resposta a Apolinário, que dizia, então, que Cristo ele não era plenamente homem, ele vai responder que Cristo, se Cristo assume apenas parte da humanidade, né? Então Apolinário dizia que Cristo assumiu apenas parte, né? Ele era homem apenas em parte. Aí o Gregório de Nazianzo diz assim: se Cristo ele só assume parte, ele só pode redimir parte. Ele só pode remir aquilo que ele assume. Então é necessário que ele fosse plenamente homem para redimir o homem plenamente. Além disso, era necessário que ele fosse homem para ser homem ideal. Então, Cristo precisava ser plenamente homem para cumprir toda a lei no nosso lugar. Então, ele se põe debaixo da lei. Deus não está debaixo da lei. Deus criou, é o criador de todas as coisas. A lei do Senhor reflete o seu caráter, mas ele não está subordinado às leis. Deus pode, por exemplo, tirar a vida. Ele dá a vida e ele tira a vida. Nós não podemos tirar nem a nossa própria vida. Nós não temos sequer vida em nós mesmos e nem a nossa vida é nossa. Entretanto, quando Cristo assume uma humanidade, quando ele se coloca como o segundo Adão, nascendo e sendo gerado, então, no ventre de Maria, agora, então, ele tem que se submeter a autoridades. Ele precisa cumprir toda a lei. E aí, então, ele se submete ao pacto das obras, que foi estabelecido com Adão no jardim. Né? No jardim do Éden, então, nós temos Deus fazendo um pacto com Adão, um pacto que geraria vida em caso de obediência perfeita ou morte em caso de desobediência. E Adão pecou e trouxe morte para toda a humanidade. Agora, Cristo, então, ele cumpre o pacto de obras que permanece. Todo aquele que cumprir a lei por ela vai viver. Cristo cumpre toda a lei. Era necessário que ele fosse homem para cumprir toda a lei no nosso lugar. Então, Cristo, ele não apenas morre por nós, ele vive por nós. Ele não apenas leva sobre si o nosso pecado, mas ele cumpre toda a lei no nosso lugar e ele passa o merecimento de vida eterna para nós. Uma vez, isso que quer dizer, então, ser justificado, declarado justo. Não é que a gente é declarado só inocente, nós somos declarados justos, né? O André também vai trabalhar isso aí com a gente posteriormente. E aí, ele precisava ser tentado em todas as coisas, né? Então, Hebreus capítulo 4, verso 15, diz que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. E aí tem gente, às vezes, que vai dizer assim, veja bem, se Jesus era Deus, ele não podia ser tentado. Não, Jesus era Deus, de fato, e Deus não pode ser tentado, mas Jesus assume a natureza humana, e ele era plenamente homem, de modo, então, que ele pode, sim, ser tentado.
Mas Cristo poderia pecar, e aí nós precisamos entender a questão de natureza e pessoa, porque Cristo ele é uma única pessoa, que tem duas naturezas. Então não tem um momento que Jesus é homem e um momento que Jesus é Deus. Em todo tempo ele é uma pessoa divina humana. E sendo Deus, ele não pode pecar. Porque o pecar é exatamente ir contra a sua própria natureza. O pecado é exatamente aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então não tem como Cristo desejar ir contra ele mesmo. Então Cristo ele não tem possibilidade de pecar. Tanto é, por exemplo, que tem coisas que deixavam os homens impuros no Antigo Testamento. O caso de tocar em um leproso, o caso de tocar em um morto, o caso de tocar em uma mulher que está com um fluxo de sangue. Então, por exemplo, quando Jesus é tocado pela mulher com fluxo de sangue, não é Jesus que fica impuro, é ela que é purificada. Quando ele toca o leproso, não é Jesus que fica impuro, é o leproso que é purificado. Quando Jesus toca um morto, não é Jesus que fica impuro, é o morto que ressuscita. Quando Jesus toca o ventre de Maria e é gerado lá, não é o pecado de Adão que ele herda, é o ventre que é purificado. O pecado não toca nele. Então Jesus não pode pecar, mas isso significa que ele não foi tentado? Ou que a tentação de Jesus foi apenas aparente? Veja, queridos, a questão de que Jesus nunca quis pecar, jamais iria querer pecar, não significa que na tentação não fosse difícil. Por exemplo, sendo homem, ele tem uma mente humana, ele tem vontade humana e ele tem sentimentos humanos. Então, natureza diz respeito a volição, vontade, mente, pensamentos e sentimentos. Se Cristo, então, ele tem uma mente humana, ele tem sentimentos humanos e ele tem vontade humana, que são distintos da mente divina, vontade divina e sentimento divino, que ele também tem na natureza divina, todas essas coisas em uma só pessoa, nós veremos isso com mais vagar quando vermos as duas naturezas. Então, por exemplo, ele tem um sentimento de autopreservação. O fato de ir para a cruz para ele é extremamente doloroso. Ou por exemplo, é muito difícil para nós, por exemplo, se a gente ficar sabendo que alguém está fazendo mal, ou para olhar para a maldade do mundo, isso não dói o nosso coração? Quando nós vemos o mal propagando, ou quando a gente sabe, por exemplo, se você souber que alguém está agredindo o seu filho pequeno, ou estuprador, ou pedófilo, e você saber disso, ou conhecer o pecado das pessoas, isso não te gera dor ao olhar para isso? Imagine que Cristo ele não sabia simplesmente daquilo que se tornava público na mídia, né, da época. Ele conhece o coração das pessoas ao seu redor. Ele sabe, inclusive, o que se passa no coração dos seus discípulos. E que lhe gera, sim, dor. Né? Mostra que, de fato, para Cristo não era mais fácil o fato dele ser Deus plenamente santo e puro, mas ainda mais difícil. E por que Jesus tinha que ser Deus? Né? Era necessário que Cristo fosse Deus para que ele pudesse exercer poderosa redenção. Imagine que, se ele fosse apenas homem, ele não poderia substituir vários homens. Porque, vamos supor que fosse possível, não é possível. Imagine que um homem pudesse cumprir o pacto das obras. Um descendente de Adão cumprisse toda a lei. Ao cumprir toda a lei, ele merece vida. E se ele desejar, então, passar esse merecimento para outros, ele pode passar para outro. Jesus, ele, ao oferecer um sacrifício, ele oferece um sacrifício infinito. Ele é Deus, ele tem integridade infinita. Então, ele pode substituir infinitos homens. O sacrifício de Cristo na cruz é suficiente, poderoso, para salvar toda a humanidade. E era necessário que ele fosse Deus para nascer sem pecado. Porque um descendente de Adão, ao nascer de mulher, nasceria em pecado e incapaz de cumprir toda a lei, de obedecer toda a lei. Ao mesmo tempo que era necessário que ele fosse homem para morrer, era necessário que ele fosse Deus para ressuscitar ao terceiro dia e para prover salvação, porque somente ao Senhor pertence a salvação. Era necessário que ele fosse Deus para suportar a ira divina. Imagine o peso de Jesus no Getsemane, quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
Não é o peso porque ele vai morrer morte dolorosa ou violenta. Porque Pedro passou por isso. Estevão passou por isso. Vários, praticamente quase todos os apóstolos, com exceção de João, morreram por morte violenta. E nenhum deles nós vemos esse tipo de sofrimento ou angústia. Pelo contrário, quando nós vemos os relatos sobre os mártires, nós vemos homens enfrentando a morte com coragem, muitas vezes. O que acontece ali naquele momento? Sobre Cristo viria o peso da ira de Deus, não apenas a crucificação no sentido de punição física, mas uma punição eterna. Ele teria o peso da ira do Pai, proporcional ao pecado que estava sobre ele. Só que não era um pecado. Imagine você o peso que nós temos quando nós pecamos de forma grave. Quando nós cometemos um pecado que gera dor no nosso coração. Quando a gente pisa na bola feio e a gente fica envergonhado diante do Senhor, e isso nos gera angústia, isso nos gera dor, e nós precisamos pedir perdão ao Senhor e talvez pedir perdão para uma pessoa a quem agredimos, a quem ferimos, a quem pecamos contra ela. Isso gera dor, isso gera sofrimento para nós por conta do pecado. Agora imagine alguém que matou uma pessoa. Essa pessoa vai carregar esse peso durante talvez toda a sua vida. Uma pessoa que adulterou, uma pessoa que cometeu o pecado, por exemplo, de matar seu próprio filho, oferecendo a Moloque. E aí você tem na Bíblia, por exemplo, um Manassés que fez isso. Só que ele se arrependeu e ele se converteu. E ele foi para o céu. Os pecados de Manassés, que eram terríveis, foram colocados sobre Jesus naquele momento. Os pecados de Davi, de assassinato, adultério, foram colocados sobre Jesus naquele momento. Os pecados de todos os eleitos, de todas as eras, o meu e o seu, os piores, de todos eles, foram colocados sobre Cristo. Homem nenhum suportaria isso. Era necessário que ele fosse Deus para suportar o peso da ira de Deus. Era necessário que ele fosse homem e Deus para ser um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o único mediador, segundo 1 Timóteo 2, vai dizer, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E aí nós temos, ao assumir duas naturezas, o contraste, e aí paradoxos. E aí, muita gente, às vezes, ele tem uma mentalidade ao ler a Bíblia, e a gente tem essa mentalidade lógica e essa mentalidade racional, né, de querer entender racionalmente todas as coisas, e aí, às vezes, dá parafuso na gente, né, quando a gente lê a Bíblia. Por quê? Tem gente que acha que a razão explica tudo. E, queridos, Deus criou o mundo visível, de fato, Deus criou o nosso intelecto e nossa razão, e aí ela explica parte das coisas, mas Deus criou, por exemplo, sentimentos que muitas vezes não são explicados. Deus criou arte, que muitas vezes não é explicada racionalmente. Beleza, Deus criou o mundo espiritual, que não é entendido meramente pela razão, né? Entender possessão demoníaca, entender a quantidade de anjos que existem, demônios. A Bíblia vai falar de diversos tipos de anjos, né? Anjo forte, querubim, serafim, arcanjo. Vai falar de vários demônios, legião, né? E tudo mais. Tudo isso no mundo invisível, que também existe, que influencia. E o mundo visível e o invisível, eles muitas vezes se cruzam, e o mundo físico, visível, ele interfere no mundo invisível. Tem coisas, por exemplo, que nós fazemos fisicamente que afeta o mundo espiritual, né? Como, por exemplo, o simples fato de orar de joelhos. Nós estamos fazendo algo físico, mas que tem impacto espiritual, né? De humilhação. O jejum, que é algo físico, mas que tem impacto espiritual. O abster-se de alimento, né? A questão, por exemplo, de levantar as mãos, a questão, por exemplo, do bater no peito lá do publicano, a questão da adoração a Deus, né? Do cantar. Nós estamos fazendo algo físico, cantar com voz, né? Então, tudo isso tem impacto. O pregar, né?
o evangelho e o espiritual ali agindo, né? A Bíblia dizendo aí, então, que ligados na terra será ligado no céu. Muitas dessas coisas a gente não consegue explicar, né? E aí a Bíblia não está muito preocupada com a questão lógica. Por exemplo, o nascimento virginal, por exemplo, as duas naturezas de Cristo, ele é totalmente Deus, ele é totalmente homem, mas como assim? Tem que ser metade um, metade outro, tem que ser um momento um momento e outro. Não, ele é o tempo todo Deus, o tempo todo homem. Por isso, quando a gente olha para Jesus, a gente vai dizer o quê? Que na cruz Deus morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele não deixou de ser Deus na hora que ele morre sendo Deus. E quando ele nasce de Maria sendo Deus, ou seja, Maria era mãe de Deus, homem. Então ela é mãe de Jesus, e Jesus é Deus. Ela não é mãe da divindade de Jesus. Óbvio que ela é mãe, ela tem DNA, Jesus tem DNA de Maria na sua humanidade, mas ela é mãe de Jesus. Jesus vai chamar Maria de mãe para todo sempre, sendo Deus, assumindo a natureza humana de forma perene. Jesus é homem para sempre, né? Nós seremos como ele é na nossa ressurreição. E aí, esses contrastes que nós temos, né? Ele é Deus, ele é homem. Ao mesmo tempo que ele é infinito, ao mesmo tempo que ele é onisciente, ao mesmo tempo que ele é onipresente, ele é finito. Ao mesmo tempo que ele sabe e ele conhece o que se passa na mente, coisa que só Deus sabe, ele não sabe a hora nem o lugar quando ele vai voltar. Ao mesmo tempo que ele é onipresente, ele vai dizer que onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali, eu estarei, ele também está em um lugar de cada vez. Ao mesmo tempo que ele é independente, né, ele não perde a sua autossuficiência, ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre o mundo visível e invisível, ele é dependente, ele não tem onde reclinar a cabeça. Ele é o dono do ouro e da prata, mas mulheres o sustentam no seu ministério. Ao mesmo tempo que ele é intentável, ele é tentável. Ao mesmo tempo que ele é todo poderoso, ele é fraco. E aí nós chegamos na natureza humana de Jesus. Nós veremos então sobre Jesus homem. E aí, na história da igreja, como que nós veremos esses próximos passos? Nós veremos Jesus, a natureza humana de Cristo, e aí nós veremos os problemas históricos, as heresias dos primeiros séculos, e o que diz a Escritura. Né? Então, quanto à natureza humana, e depois as heresias quanto à natureza divina e o que diz a Escritura. Né? Então, no início da igreja, havia muito problema e muita dificuldade de muitas pessoas em relação à humanidade de Jesus. O que eles diziam? Na verdade, Jesus não veio como homem. Então, essa heresia, né, que nega a plena humanidade de Cristo, é chamada de docetismo. Por que é chamada de docetismo? Vem da palavra grega dokel, que quer dizer a aparência, né? Então, na verdade, Jesus ele não era totalmente homem, ele tinha aparência de homem, muito influenciado pelo protognosticismo e posteriormente o gnosticismo, que negava a matéria, negava a questão material. Desde Platão, na verdade, né, desde a filosofia grega lá, que dizia que o corpo era a prisão da alma. Então, na verdade, o que é melhor não é esse mundo material, mas a fumacinha, mais o espiritual. E aí, eles não conseguiam aceitar que Jesus se faz carne. Eles não conseguiam aceitar que o Deus Todo-Poderoso, bom e santo, pudesse se fazer homem e carne ainda, né? Em corpo, não. Então, na verdade, Jesus vem, e aí esses não tinham tanta dificuldade quanto a divindade, mas eles vão dizer, não, na verdade, ele não é homem. Ele só tinha aparência de homem. E aí nós temos, por exemplo, Sabélio, que ele vai dizer assim, e aí ele está querendo defender o monoteísmo, que aí ele tinha uma dificuldade de dizer assim, não, veja bem, nós não cremos em 3 deuses, que é outro problema lógico, né, de querer explicar a trindade, falando, não, na verdade, o que é a trindade? E aí a heresia que nós temos é o monarquianismo modalista, que é dizer que, na verdade, é um único Deus,
que se manifesta de 3 formas diferentes. Isso é heresia, queridos. Isso não faz parte da ortodoxia cristã. Dizer que é um único Deus que se manifesta de 3 formas diferentes. A Trindade, isso é matéria para isso é uma outra matéria, né, de teontologia, mas a Trindade é, de fato, nós cremos em um só Deus, mas que é composto de 3 pessoas. São 3 pessoas de uma mesma substância. E Cristo, ele é um com o Pai, mas são 2 pessoas distintas. Cristo não ora para si mesmo, né? Cristo, ele não simplesmente, né, tem ali uma dupla personalidade, né, falando de si para si. Ele se relaciona com o Pai. Ele tem uma vontade distinta do Pai como homem. Né? Ele tem uma vontade humana. É o que ele vai dizer no Getsemane. Né? Seja feita a tua vontade, não a minha. E aí o Sabelli vai dizer, não, na verdade, só há um Deus, e aí Deus se manifesta de forma... E aí tem toda aquela questão bonita que muita gente fala, né? Na verdade, nós temos no Antigo Testamento Deus falando como voz de trovão. No Novo Testamento, na voz de um homem. De Atos para frente, dentro da gente, né, o Espírito Santo. Então, Deus se manifesta no Antigo como Deus Pai, Deus se manifesta nos Evangelhos como Deus Filho, Deus se manifesta de Atos para frente como Deus Espírito. Não. No Antigo Testamento nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Nos Evangelhos nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. De Atos para frente nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Sabelo, então, ele vai dizer não. E aí, por exemplo, todo mundo usa, né, para poder explicar quem é Deus, é a água, né? A água no líquido, no sólido e no gasoso. Tá? Deus, né? Não. Então, Deus, de fato, são 3 pessoas distintas, só que uma só natureza. Eu vou explicar rapidamente para vocês a questão... Lembra que eu falei que diz respeito à natureza, mente, vontade e sentimento? Então, nós temos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, uma só natureza. Em Cristo, nós temos 2 naturezas, natureza humana e natureza divina. Na Trindade, nós temos Pai, Filho e Espírito, uma só natureza, a natureza divina. Ou seja, diz respeito à natureza, mente, vontade e sentimento. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito, eles têm uma só mente. Quem conheceu a mente do Senhor? Né? Eles têm um só sentimento, eles têm uma só vontade. Né? Cristo vai dizer, minha vontade de fazer a vontade do Pai. Agora, quando ele assume a natureza humana, ele passa então a ter 2 mentes, uma mente infinita e uma mente finita. Ele não nasce falando, por exemplo, a gente vai ver isso quando a gente vê humanidade de Cristo. Né? Apolinário, então, seguidor de Atanásio, ele vai dizer como Cristo sendo alguém dividido entre corpo, alma e espírito. E aí, o que ele vai dizer? Na verdade, que o espírito de Cristo, ele é ocupado pelo Logos. E aí Deus ocupa parte do homem Jesus. Né? Então, Jesus, ele era homem, mas então ele vai dizer então que Jesus, ele não era totalmente Deus, ele só tinha no seu espírito, corpo e alma era humano, e aí o logos dele que era divino. E aí que é o que Gregório Nazianzo vai refutar, dizendo que ele só pode redimir o que ele assumiu. Né? E aí esse conceito aí de Apolinário é condenado em Constantinopla, né? no concílio em 381. E aí vejamos, Jesus era plenamente homem. Jesus assume a natureza humana de maneira plena. Então, 1 João capítulo 1, verso 1 e 2, o apóstolo João vai dizer, nós o vimos, as nossas mãos o apalparam. Justamente porque João está combatendo esse proto-gnosticismo daquela época, esse início dessa negação da plena humanidade de Cristo. Ele vai dizer que, no princípio, no Evangelho de João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E aí no verso 14 ele vai dizer, e o verbo divino, eterno, infinito, se fez carne e habitou entre nós. Ele fez a sua casa entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, Cristo, ele tinha corpo genuíno. Ele tinha necessidades humanas. E tendo corpo genuíno, ele, por exemplo, precisa comer para sustentar o seu corpo. Ele sente cansaço. Ele sente fome.
ele sente sono, ele sente dor. Jesus assume uma humanidade enferma. Apesar de não ter pecado, Jesus não tem pecado, ele assume uma humanidade que pode enfermar, por exemplo. Ele pega todas as consequências do pecado que vem de Adão. Então ele assume um corpo, por exemplo, que se deteriora. Ele tem um corpo, por exemplo, que pode enfermar. Tanto é que é dito para nós em Isaías 53 que ao Senhor agradou moê-lo fazendo-o enfermar. Ele é ferido. E aí ele passa por tudo isso que somente homens passam. Deus não sente fome, Deus não sente cansaço, Deus não sente sono, ele não dormita. Mas ele precisa. Jesus, ele chega a um ponto que ele está tão cansado que no meio da tempestade, o barco balançando demais e quase afundando, ele estava dormindo pesado. E ele está em corpo até hoje. Né? Ele assume, ele tem um corpo ressurreto e ele não deixou de ser homem na ressurreição. Né? Ele ressuscita, ele ascende aos céus como homem. Nós viveremos com ele eternamente como homem. Na eternidade nós estaremos com Cristo, nosso irmão mais velho, em corpo. Ele tem emoções próprias de homem. Então, ele tem, por exemplo, medo. Deus não sente medo. Ele tem angústia. Então, por exemplo, quando ele vai dizer, a minha alma está profundamente triste até a morte. Deus não tem esse tipo de sentimento. Ele sente angústia, ele sente pavor, coisa que Deus não sente. Ao mesmo tempo que, por exemplo, ele era festeiro, né? Ele é chamado de comilão, glutão, né? Amigo de pecadores. Então ele se alegrava, ele tinha alegria, ele festeja, ele vai para uma festa de casamento, ele se alegra ali com os que se alegram. Uma questão interessante, às vezes, muitas pessoas, quando pensam em Jesus, pensam que Jesus era carrancudo, ou que Jesus ele não era alguém alegre. Mas pense comigo, Gálatas 5, 22 e 23 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Ao mesmo tempo que Filipenses 4:4, Paulo vai dizer que alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, mandamento alegrar-se no Senhor. Ou seja, não alegrar-se no Senhor é pecado. Jesus, ele se alegrava no Senhor, e sua alegria era perfeita. Imagine que ele é o criador de todas as coisas e ele vê o nascer do sol, ele vê o pôr do sol, ele vê criancinhas. Tem um seriado que eu recomendo fortemente, que se chama The Chosen, recomendo que vocês assistam, é muito bom. E aí tem um episódio lá que mostra Jesus e as criancinhas, né? E aí ele, de fato, como alguém que ama as criancinhas. E nos evangelhos a gente vai ver isso. As criancinhas querem estar perto dele. Elas não querem estar perto dos fariseus. Os fariseus não gostam de crianças, eles não ensinam crianças. Elas nem querem, nem podem. Né? Elas estão impedidas de entrar na sinagoga, por exemplo, mas Jesus ele não as aparta, ele fala assim, não, deixa vir a mim as criancinhas. Né? Os pequeninos deixem vir a mim. Ele ama. Né? Então, Jesus, de fato, ele tem alegria. Né? Ele era alguém que tinha a alegria e que demonstrava isso. Ele se desenvolvia como homem. Né? Ele era plenamente homem e ele se desenvolve. Sendo Deus, ele é imutável, ele não muda. Sendo homem, ele cresce. Então, a Bíblia vai dizer que ele, como criança, crescia em graça e conhecimento. Pô, como é que ele cresce em conhecimento? Se ele é Deus, infinito, onisciente, sabe tudo. Ele tem uma mente humana, aprende. Jesus não nasceu lendo, Jesus não nasceu falando, apesar do Alcorão dizer que ele nasceu falando, se não me engano. Não, Jesus nasceu como uma criança comum. Ele era homem comum. Então, ele tem um corpo que se desenvolve. Jesus foi adolescente. Jesus passou por tudo isso. Né? José o ensinou uma profissão, a vocação dele, né? Como carpinteiro, como artesão. Então, José ensina Jesus e ele se desenvolve como homem. Né? Ele aprendeu a obediência, diz o texto bíblico, apesar de ser perfeito e nunca ter pecado. Né? Por exemplo, Jesus agiu como criança. Muito possivelmente, quando ele era bebê, ele chorou. Só que Jesus nunca chorou manipulando seus pais, como as crianças fazem. Jesus nunca chorou de maneira pecaminosa. Ele chorava porque ele sentia, talvez cólica, talvez dor, talvez porque ele queria
mamar, porque ele estava com fome. Quando criança, por exemplo, ele não era maduro. Nossa, que criança adulta. Não, apesar de fato dele ter conhecimento divino, onisciência, ele, na sua mente humana, ele é criança. Então ele age como uma criança. E veja, agir como criança não é pecado, né? E aí nós, como pais, temos que entender isso também, né? Uma coisa é criança, outra coisa é o pecado. E nós precisamos entender isso também. Ele tinha alma humana, né? Ele não tinha apenas corpo humano, mas ele tinha alma humana, mente humana, emoções humanas, vontade humana, né? A mente humana, uma mente que aprende, uma mente que se desenvolve, vontade humana, Pai, se possível passe de mim esse cálice, contudo não seja feito conforme a minha vontade, e sim conforme a tua. Que vontade de Jesus que é diferente da do Pai? Sua vontade humana. Sendo homem, ele tem uma vontade plenamente humana. E Jesus era tentável sendo homem, mas ao mesmo tempo ele não pode pecar, porque ele é plenamente Deus. Sendo plenamente homem, ele tem fraquezas e limitações, né? E aí a limitação, de fato, é própria do ser humano. Fraqueza é fruto da queda. Então, quando Jesus ele se torna homem, ele assume tanto fraqueza quanto limitações. Agora que Jesus é glorificado, ele não tem mais fraquezas, né? Ele não tem mais dor, ele não mais morre, né? Agora ele está com a humanidade ressurreta e nós seremos como ele é. Nós seremos limitados eternamente, nós não seremos infinitos, nós não teremos onisciência. Às vezes a gente pensa assim, naquele dia a gente vai entender tudo. Vai nada entender tudo. A nossa mente é finita, limitada, a gente não vai entender tudo. E a gente nem precisa entender tudo. A gente vai glorificar a Deus eternamente. Nós vamos crescer no conhecimento de Deus, que é infinito, e esse conhecimento, então, só vai crescer na eternidade, mas não significa que a gente vai entender tudo. Nós estamos limitados para sempre. A gente não vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Jesus, então, uma vez que ele se torna homem para sempre, ele está limitado para sempre, né? Ele tem um corpo. Ele tem, então, a mente humana. Ele tem espírito humano, né? Ao passo que ele é Deus, ele não deixa de ser Deus. Então, sendo como Deus, né, ele é infinito, ele não tem limites. Mas como homem, que ele assume de forma perene, ele tem limites, né? E nós seremos como Cristo é na sua humanidade para todos sempre. Queridos, 10 horas agora, eu vou parar aqui na divindade de Jesus e